Então, pessoal, bom dia. Essa aqui é uma aula da disciplina de circuitos digitais do curso de Ciência da Computação do IFCE Campus Maracanaú. Essa aqui é a versão com audiodescrição. Então, nós temos um slide com fundo branco, as letras pretas, e está escrito VHDL Introdução. Então, nessa aula, vai abordar a linguagem VHDL, que é uma linguagem para descrição de hardware. Tá? Então, a aula de hoje é só a introdução. Vamos ver aqui qual é o sumário dela. Então, a gente vai começar. Ele apresenta um slide onde tem escrito título agenda, e aí você tem 6 pontos. Primeiro, visão geral da linguagem. Em seguida, modelagem. Terceiro ponto, unidade de projeto, entidade, arquitetura, bibliotecas. Quarto ponto, sinais. Quinto ponto, processos. Sexto ponto, sentenças sequenciais. Dando uma visão geral da linguagem, né, explicando qual foi a motivação para a criação do VHDL, de onde ela vem, qual o seu propósito. Falar um pouquinho sobre modelagem, como é que a gente faz modelagem de sistemas, sobretudo os sistemas digitais, e a gente vai começar a entrar nas unidades de projeto da linguagem. Então a gente vai entender o que é uma entidade, que é a descrição das interfaces de um componente com o mundo externo. A gente vai entender o que é a arquitetura, que é a descrição do comportamento ou da estrutura interna desse componente, é aquilo que vai fazer o processamento desses dados, e as bibliotecas, que a gente vai poder utilizar para poder reaproveitar códigos já criados, aproveitar tipos de dados, funções, etc. Além disso, nós vamos introduzir o conceito de sinais. Os sinais, eles são basicamente estruturas que vão permitir fazer interconexão interna dentro de um componente. Em seguida, vamos ver os processos, né? Eles servem para fazer processamento de dados de uma maneira sequencial e vamos trabalhar um pouquinho algumas sentenças sequenciais. Essa primeira aula é uma introdução, uma visão geral da linguagem. Ao longo do curso, nós vamos vendo mais alguns construtores da linguagem que vão sendo introduzidos para a gente poder trabalhar isso com mais propriedade. Tá? Esse curso, nessa aula, vai ser dividido em vários vídeos, tá? Cada vídeo tratando de um desses temas. Então, conto com vocês nos próximos vídeos. Então, o slide tem escrito no título VHDL, e aí está escrito o que significa VHDL. O V é de VHSIC, que é uma sigla em inglês, Very High Speed Integrated Circuit. O H é de hardware, o D é de description, e o L é de language. Aí em seguida tem um outro slide escrito visão geral. Aí tem escrito desenvolvida pelo Departamento de Defesa americano como forma de documentar projetos e sistemas digitais de alta velocidade. Segundo ponto, padrão do I3E. Terceiro ponto, linguagem de descrição de alto nível usada para simulação e síntese de circuitos digitais. Sim. Ele foi desenvolvido na década de 80 a partir de um pedido do Departamento de Defesa americano, né, que ele estava com dificuldades para poder documentar projetos, né, de sistemas digitais. Então ele precisava de uma linguagem que fosse padrão, que pudesse ser utilizada pelos fornecedores, né, dos sistemas que ele comprava, né, para poder especificar, modelar e simular esses sistemas, né. E o VHDL acabou que ele foi padronizado pelo I3E. Então o I3E é um instituto internacional, né, um instituto de engenharia elétrica e eletrônica, mas ele também contempla outras áreas. E o I3E, ele padronizou o VHDL, tá? E hoje existem algumas versões do VHDL que foram sendo criadas ao longo dos anos, que mudam um pouquinho a sintaxe, mas para a gente isso vai ser transparente, a gente não vai se preocupar tanto com essas questões ainda, dessas diferenças das versões do VHDL. A gente vai estudar isso de uma maneira mais de alto nível, tá? Então, basicamente, o intuito do VHDL qual é? É fazer a síntese e a simulação de circuitos digitais. O que significa a síntese? A síntese é quando eu quero construir o circuito. Então, o VHDL é uma linguagem, tá? Eu vou descrever de maneira textual o meu circuito, as conexões, os componentes, o comportamento, a estrutura. E aí, quando eu quero sintetizar esse circuito, eu vou ter que utilizar uma ferramenta que vai tirar da minha descrição textual para chegar na descrição em nível de portas lógicas ou até em nível mais
mais próximo da implementação física desse circuito, dependendo da tecnologia que você está utilizando. Então, se você quer sintetizar um circuito, fazer um projeto para construir um circuito integrado, então você vai ter que utilizar algumas ferramentas que vão permitir que você chegue até o projeto desse circuito integrado para mandar fabricar, né? Ou você pode estar utilizando o VHDL para fazer a prototipação de um circuito utilizando um dispositivo lógico programável, que a gente vai ver mais na frente, como uma PLD, uma CPLD, uma FPGA. Né? E aí você vai usar um outro tipo de ferramenta que vai sintetizar aquele circuito para aquela tecnologia. Então, basicamente, para síntese é isso. Ou você vai construir um circuito específico de uma aplicação, que a gente chama de ASIC, né? E aí, por exemplo, pode ser um controlador de um barramento USB, um exemplo de circuito, né? Pode ser, por exemplo, um circuito que faz algum tipo de criptografia, compressão de dados, um circuito que pode, por exemplo, formatar, né, áudio em um formato MP3 ou em outro formato específico. Então tem uma série de tipos de circuitos que você pode criar, ou como, por exemplo, eu posso pegar um algoritmo de processamento de imagem e criar um circuito que implementa aquele algoritmo. Então isso aí eu criaria no ASIC, ou então eu posso ir para o lado de prototipar esse circuito no FPGA, ou até mesmo criar um circuito pensando no FPGA, que a gente vai ver daqui a pouco o que significa um FPGA, né? Mas basicamente é um dispositivo lógico programável, né? No qual ele tem um conjunto de portas lógicas que elas podem ser reconfiguradas para poder emular diferentes circuitos digitais, né? E eu posso até criar um produto usando o FPGA, né? Como tem vários produtos que fazem isso, né? E o outro objetivo do VHDL é a simulação. Então, durante o projeto, a gente precisa testar se o circuito funciona. E aí tem uma série de técnicas de teste, como é que você faz essa verificação do funcionamento sob diferentes condições. E aí o VHDL permite que você faça a simulação. E quando você faz a simulação, você vai ter uma série de estruturas da linguagem que vai permitir você controlar o tempo, por exemplo, o tempo da simulação. Como é que você vai gerar uma excitação no circuito, como é que você verifica o valor de saída e assim por diante. Tá? Então, no modo geral, é isso. Um ponto importante. É um novo slide, aí tem escrito título, linguagem, SW, que é software, versus hardware. Aí você tem 2 pontos. Software, aí tem um desenho onde você tem uma caixinha que tem algumas entradas e algumas saídas. E dentro dessa caixinha tem escrito comportamento. Aí tem escrito A é igual a 2 vezes IN. A caixinha representa o sistema e as entradas e saídas representam as interfaces. E aí tem um outro ponto que significa hardware, que ele tem escrito concorrente, no qual você tem uma caixinha, e aí você tem escrito nessa caixinha estrutura, e dentro da caixinha você tem mais 2 caixinhas, onde você tem as entradas e saídas dessas caixinhas ligadas nas entradas e saídas da caixa maior, e essas entradas e saídas estão ligadas, são as interfaces, e a caixa maior é o que a gente chama de sistema. Que a gente precisa ter em mente em relação ao VHDL, que o VHDL é uma linguagem de descrição de hardware, tá? E hardware é diferente de software, tá? E eu vou tentar aqui nesse slide falar um pouquinho sobre essa diferença. Então vocês provavelmente já programam em alguma linguagem ou estão aprendendo programação em alguma linguagem, né? Talvez Python, Ruby, C, Java, não sei qual a linguagem, mas todas essas linguagens têm algo em comum, né? O seu software, ele vai ser executado de maneira sequencial, ou seja, uma instrução após a outra. Né? Quando você cria um algoritmo, você pensa naquela receita de bolo, né? É uma sequência de passos que você vai realizar para poder executar uma certa atividade, ou seja, uma sequência, um após o outro. Isso é software. Né? Então, o software ele é feito para ser executado em um processador. Os processadores, né? Embora a gente tenha arquiteturas paralelas e outros tipos de detalhes que a gente não cabe aqui, mas nesse contexto da gente, a gente pode imaginar que eles vão executar uma instrução após a outra. Tá? Isso é diferente do hardware. Tá? Porque no hardware, quando você tem um circuito lógico, mesmo um circuito bem simples, com 2 portas lógicas, se você muda uma das entradas, o valor de uma das entradas, as portas não são avaliadas de maneira sequencial. As portas são dispositivos físicos e no momento que você mudou a entrada,
todo o circuito funciona de forma concorrente. As estruturas, né, os componentes daquele circuito funcionam simultaneamente. Eles não funcionam numa sequência de passos. Né? E isso é uma abordagem concorrente. Então, quando você trabalha com hardware, você está trabalhando com concorrência, comportamento paralelo. Né? Essas estruturas, esses componentes vão estar funcionando simultaneamente. Tá? Diferentemente do software, que ele é inerentemente sequencial. É claro que existem abordagens para você executar programas em paralelo, né? Com múltiplos threads, ou em algumas arquiteturas específicas, né? Processadores vetoriais, assim por diante, mas no contexto atual, a gente pensa dessa maneira, tem essa diferença básica, que ela tem que ser levada em consideração sempre que você projetar um circuito em VHDL. Outro conceito que a gente precisa iniciar a compreendê-lo é a questão da modelagem. Tá? Nesse slide você tem o título modelagem, tem 2 pontos. Comportamental. Descreve um componente sistema através da relação entre entradas e saídas. Estrutural. Descreve um componente sistema através da representação das interconexões entre subsistemas e primitivas. Isso serve para qualquer tipo de sistema, seja um sistema físico, em hardware, seja um sistema lógico, em software. Tá? Então, quando você pensa em modelagem, a gente pode pensar em 2 dimensões. Existe uma dimensão comportamental, que significa o quê? Eu vou descrever como aquele componente, aquele sistema se comporta. E basicamente o comportamento é a relação entre entradas e saídas, ou seja, como é que variou a entrada, quando variou a entrada, como é que as saídas vão se comportar. Né? Isso é modelagem comportamental. Eu não estou preocupado com a visão interna do componente, mas com aquilo que externamente eu consigo visualizar. Então é como se o meu componente fosse uma caixa preta, e eu conseguisse descrever o comportamento dessa caixa preta sem me preocupar com o que está lá dentro. Tá? Então isso é uma modelagem comportamental. Eu não estou preocupado com a estrutura interna do componente. Por outro lado, a gente tem a modelagem estrutural, que aí eu estou preocupado em definir quais são os componentes que fazem parte daquele sistema ou daquele componente superior. E eu vou ter que representar as conexões entre esses componentes, eu vou ter que entender como é que cada subcomponente funciona, né? E esses subsistemas e as primitivas entre eles, tá? De comunicação ou de sincronização. Então, quando eu estou partindo para a modelagem estrutural, eu tenho que ter conhecimento da parte interna do meu sistema, do meu circuito. Quando eu estou partindo para a modelagem comportamental, eu estou preocupado com aquilo que é visível do exterior. Então, do exterior, eu vejo como é que aquele sistema funciona. Né? Eu não sei o que tem lá dentro, não me preocupo com o que tem lá dentro. Né? Eu estou preocupado só em dizer, olha, quando acontecer esse evento, a saída vai reagir assim. E na estrutura, não. Na estrutura, eu vou dizer, olha, esse circuito aqui, eu vou ter um circuito somador, eu vou ter aqui um registrador, eu vou ter uma porta lógica, uma porta I, uma porta SHA, e elas estão ligadas dessa maneira, e isso vai fazer o comportamento. Ou seja, a estrutura faz com que o comportamento ele apareça naquele componente. Mas eu posso modelar um componente sem preocupar, sem pensar em como é que ele vai ser implementado. Né? E aí pode ser que uma ferramenta automática pegue aquela descrição do comportamento que eu criei para aquele sistema e ela vai, utilizando as suas propriedades, construir uma estrutura para aquilo. Então são 2 abordagens que elas aparecem muito em VHDL. Né? É claro que quando você pega uma abordagem comportamental, você está entregando para a ferramenta que faz, né, essa síntese da estrutura a responsabilidade de criar uma estrutura que seja ótima, que funcione corretamente. Né? Quando você parte para uma modelagem estrutural, você que está indicando como é que aquele componente tem que ser construído. Tá? Então, normalmente, quando você parte para uma modelagem comportamental, o seu circuito ele pode ser um pouquinho maior do que aquilo que você faria porque você conseguiu otimizar ou então criar uma solução melhor do que a ferramenta. Né? Embora as ferramentas tenham melhorado muito ao longo dos anos, mas você ainda tem essa questão. Né? A gente vai ver que existem algumas ferramentas chamadas de ferramentas de síntese de alto nível, que você descreve o comportamento de um circuito em uma linguagem de alto nível. Né? Existem algumas linguagens que permitem fazer isso, né? Que no caso agora a gente fala delas, e ele vai criar um circuito para você. Talvez esse circuito não seja tão bom quanto o circuito que você fizesse na mão. Às vezes ele é tão bom quanto. Né? Depende muito do tipo de problema e da complexidade do sistema que você está modelando.
Um exemplo. Outro slide, tem escrito modelagem. Aí tem escrito um ponto, comportamental. Qual a funcionalidade do circuito sem estrutura? Você tem uma figura no qual você tem uma entrada representada por uma seta. Aí tem escrito input 1 até input n. Input é entrada em inglês. Você tem uma caixa, onde essa caixa representa um circuito deslocador à esquerda. E você tem uma saída, né, que é representada por uma flecha. E tem lá output 1 até output n. Output é saída em inglês. E dentro dessa caixa tem escrito um código. Tem escrito if, shift left, then, for, j, in, high, down to low, loop, shift, índice j, recebe, shift, índice j-1, end loop, output 1, recebe, shift, after 5 nanosegundos. Tá? Tem umas partes que são em inglês porque a linguagem, os comandos são em inglês. Exemplo aqui, para deixar mais claro essa questão da modelagem comportamental. Então, a gente tem aí no slide um exemplo de um sistema, né? Então, meu sistema é uma caixa preta, e eu vou descrever o funcionamento dele. Vocês estão vendo que a linguagem que está aparecendo aí parece uma linguagem de programação. Então, ele vê aqui, ó, C, né? Shift left, então, aí ele entra aqui no for, né? Ele faz aqui, ó, uma operação aqui de deslocamento no for, e depois ele atribui o valor à saída output 1 depois de 5 nanosegundos. Essa descrição é uma descrição puramente comportamental. Eu estou dizendo o que é que vai acontecer, como é que as entradas são processadas para gerar saídas. Tá? Isso é comportamento, não tem a estrutura. Por outro lado, eu tenho esse segundo exemplo, no qual eu já represento a estrutura. Olha, eu tenho um componente que ele vai ter algumas entradas, algumas saídas, e esse componente ele é construído a partir de subcomponentes. E eu vou mostrar como é que esses subcomponentes estão sendo conectados, né? Quais são as interconexões entre eles. Tá? É possível que um subcomponente desse ele tenha sido descrito de maneira comportamental ou estrutural, tanto faz. O que importa aqui é que eu possa mostrar para a ferramenta, né, ou para quem eu esteja apresentando a minha modelagem, como é que esse componente superior, como é que ele está organizado, a estrutura interna. Então, quando eu falo modelagem estrutural, eu estou falando de quais componentes fazem parte, né, quais subcomponentes fazem parte do meu sistema, do meu componente. E quando eu falo comportamental, eu vou descrever como é que as saídas elas vão variar de acordo com as entradas. Novo slide, título Fluxo de simulação. Você tem um diagrama no qual você tem na parte inicial 3 componentes chamados biblioteca VHDL, modelo VHDL e teste bem VHDL. Esses 3 componentes eles são jogados em um simulador compilador, e do simulador compilador ele gera um modelo de simulação. Esse modelo de simulação ele vai para um simulador, e aí você vai ter na entrada do simulador, além do modelo de simulação, um vetor de testes, e aí você vai ter as saídas textuais e a forma de onda dessa simulação. Falar um pouquinho sobre como é que funciona a simulação de um componente VHDL. Tá? Então a gente tem um fluxograma, né, que representa isso. Aqui em cima nós temos 3, né, componentes. Então nós temos aqui o VHDL Test Bench. O que é um Test Bench? O Test Bench é uma bancada de testes. Tá? Então imagine aí uma pessoa trabalhando com circuitos eletrônicos. Então ele vai ter uma bancada com vários equipamentos, né? Multímetros, osciloscópios, geradores de função, algumas placas, assim por diante. Então, é uma bancada de teste. Quando você trabalha com simulação, a sua bancada de teste ela não vai ter equipamentos físicos, mas você vai ter alguns componentes que eles vão estar ali para poder gerar estímulos ao seu circuito e verificar se esses estímulos estão corretos, as saídas estão corretas ou não. Então, eu tenho aqui o modelo VHDL, que é basicamente o componente que eu quero testar, e eu vou ter bibliotecas, né? Bibliotecas, padrões ou bibliotecas que eu próprio criei, o projetista criou, para a gente poder utilizar no projeto. Eu pego esses 3 componentes e vou utilizar uma ferramenta de simulação de compilação. E aí ele vai compilar e gerar o meu modelo de simulação. Aí esse modelo de simulação eu posso rodar no meu simulador. O que acontece? Para rodar a simulação, eu preciso
testar o meu circuito. Normalmente, quando você vai ter um circuito de média complexidade ou complexidade mais alta, você vai precisar de vetores de teste. O que é um vetor de teste? É o seguinte, eu já sei como é que funciona o circuito, então eu crio um arquivo no qual eu vou dizer, olha, para essa entrada, a saída tem que ser essa. E eu crio uma sequência desses valores, né, indicando, ó, você joga esse valor e espera a saída esse. Caso a saída seja diferente, é porque o circuito não está funcionando corretamente. Então, esse vetor de teste ele é criado por um engenheiro de testes, né, que quer validar como funciona esse componente. Na simulação, você vai rodar o seu test bench, sua bancada de teste, com os vetores de teste. E aí você vai ter duas saídas. Você pode ter uma saída textual, no qual você vai avaliar, né? Você pode imprimir na tela ou imprimir no arquivo algumas frases de alerta, de erro, assim por diante. Você pode pegar esse log, né, e verificar o que está acontecendo, se funcionou o teste, se não funcionou. Ou você vai ter uma forma de onda, tal qual a gente faz em sala de aula, embora a gente não esteja na sala de aula no momento atual, mas de forma parecida você vai ter uma forma de onda e você vai poder verificar na forma de onda o que está acontecendo. Muitas vezes não é tão agradável você trabalhar com a forma de onda, porque no circuito de média complexidade, você vai ter aí várias entradas, várias saídas, vários sinais internos. Então, assim, é um pouco complexo analisar pela forma de onda. Então, o ideal mesmo é que a gente consiga identificar os pontos, né, os vetores de testes, aplicá-los, verificar a saída, e aí você imprime uma mensagem, imprime uma condição. Né? Para ver na forma de onda, a gente vê mais quando precisa debugar, né, depurar o circuito, né, verificar por que ele não está funcionando, aí você vai ter que realmente ir atrás, procurar os sinais internos e identificar qual sinal vai te dar informação por que não está funcionando, ou interface entre dois componentes, ou uma saída de um certo componente dentro de uma simulação. Tá? Então, só para reforçar, normalmente a gente vai trabalhar com circuitos que não são tão complexos, né? São circuitos mais simples. A gente vai trabalhar muito com simulação. Eu vou apresentar mais tarde as ferramentas de simulação que a gente vai utilizar. Então, sempre vai ser isso. A gente vai ter um test bench, que é a minha bancada de teste, no qual eu vou testar o componente que eu estou interessado. E aí, meu test bench, no caso, durante a disciplina, vão ser test benches bem simples. Né? A gente não vai nem precisar chegar a trabalhar com vetores de teste. Então, vão ser test benches bem, vamos dizer assim, primitivos, né? Primitivos, né? Mas iniciantes, porque a ideia do curso é que seja uma introdução à linguagem e não um curso aprofundado, tá? E a gente vai poder trabalhar com isso, né, para ver como é que funcionam nossos circuitos e para validar. Mostrar um exemplo básico, né, de um código em VHDL, tá? Então nós temos aí o código em VHDL, ele tem três partes. A primeira parte é a declaração da biblioteca, que são as duas primeiras linhas aqui. Então eu tenho aqui library, né, e 3E. Eu falei library em inglês e 3E em português, mas tudo bem, né? Não tem nenhum problema disso. E aqui eu defini o seguinte, olha, eu vou usar a biblioteca do I3E. Só que a biblioteca do I3E, ela é gigante. Tem uma série de pacotes dentro dessa biblioteca. Então eu tenho que especificar qual pacote eu vou precisar. E aí eu especifico isso utilizando use. Use e 3e.stdlogic 1164.all. Então eu peguei tudo que está definido nesse pacote Standard Logic 1164. E essa é a definição das bibliotecas, tá? Dependendo do que você vai fazer, você pode usar uma, duas, pelo menos essa biblioteca sempre você vai utilizar nos exemplos dentro da disciplina. E quando você trabalha na vida real, aí você pode ter várias bibliotecas que você vai utilizar. Depois eu tenho aqui a declaração da entidade. Então o que é que ele fez aqui? Ó? Entidade CMPL SIG esse. Então, declarou a entidade, colocou o nome dela, e aqui ele define as portas. Eu tenho 3 portas de entrada, A, B e Cell, né, do tipo Standard Logic. Também é um outro tipo de dado que a gente utiliza quando vai utilizar sinais que são binários. Né? Depois a gente vai ver como é que isso funciona, agora não interessa tanto. E tem 3 saídas, X, Y, Z, também do mesmo tipo. Ele fechou aqui a entidade, aí eu vou para a minha terceira parte do meu arquivo VHDL, que é a arquitetura. Então, ele define aqui a arquitetura, né, Architecture, Logic of CPML SIG ES. Então, aqui ele definiu que tem uma arquitetura chamada lógica, que ela pertence a essa entidade CMPL SIG. E aqui ele começa no begin a descrever
essa arquitetura. Então, aqui ele dá 3 exemplos de formas que nós temos em VHDL de atribuir um valor a um sinal. Então, aqui no X, ele faz uma atribuição simples, utilizando aqui o operador flecha. Então, ele fala, ó, X vai receber A and not cell, or B and cell. Basicamente, aqui, ele utilizou algumas primitivas da linguagem, que a linguagem já possui os operadores booleanos básicos, and, or, shor, xnor, not, e ele atribuiu à saída x, né, uma expressão booleana. E ele escreveu essa expressão booleana em VHDL. Tá? A segunda forma que ele utilizou aqui para atribuir um sinal, atribuiu a saída y, é a atribuição que a gente chama de atribuição condicional. O que ele fez? Ó? Y recebe A quando cell for igual a 0, se não, recebe B. Então, esse é um outro tipo de construtor da linguagem que permite que eu atribua um valor a um sinal, né, a uma saída, né, e esse valor vai depender de uma certa condição. No caso aqui, a condição é se o cell é igual a 0. Tá? E aqui eu tenho uma terceira forma de atribuir um sinal, que é a forma selecionada. Então, ele tem aqui o with select. With cell select. Z recebe A quando 0, ou seja, quando o cell for 0. Z recebe B quando o cell for 1. E Z recebe 0 quando o cell tiver outros valores. Aí você pode perguntar, como é que um sinal pode ter outros valores se eu acabei de falar que ele era binário? A gente vai ver que quando a gente está implementando fisicamente o circuito, esse tipo Standard Logic, ele vai assumir outros valores, além do 0 e do 1, né? Ele pode ter autoimpedância, que é o Z, ele pode ser indefinido, ele pode ser o alto fraco, o baixo fraco, são outros valores que ele pode assumir, que são valores que normalmente você trabalha quando está na implementação física. Para a gente aqui não interessa tanto agora. E aqui ele finalizou a arquitetura, e aqui ele também dá um exemplo configuration, né? Então ele fala configuration, comp sig conf, que é o nome da configuração, of cmpl sig is for logic and for and cpml sig conf. Aqui ele faz a ligação, né, da arquitetura logic com a entidade. Esse último, né, configuration aqui, normalmente a gente não vai utilizar em sala, tá? Isso é só para mostrar que a linguagem tem essa propriedade, mas a gente sempre vai criar uma entidade e uma arquitetura para essa entidade, né? Caso vocês, né, prossigam aí trabalhando com a linguagem, desenvolvendo projetos mais complexos, talvez vocês precisem utilizar o configuration, mas dentro da disciplina não vai ser tão necessário. Próximo slide é título sinais. Aí tem 2 pontos. Primeiro ponto, representa as conexões físicas entre os componentes. Segundo, os sinais podem ser declarados em architectures, packages and entity. Aí tem uma figura que você tem um componente representado por um retângulo. Você tem 2 entradas, são escritos sinais nas entradas. Você tem dentro do retângulo, tem desenhado dele 2 subcomponentes, que são 2 processos. Aí tem o primeiro processo, que tem lá escrito functional block, multiplexadores. Aí desse processo saem mais sinais que entram no segundo processo, chamado bloco funcional, registradores, e aí saem sinais para a saída do componente principal. Então, os sinais, eles representam as conexões físicas entre os componentes em VHDL, tá? Então, normalmente eles são declarados aonde? Nas arquiteturas, nos pacotes e nas entidades. Então, naquele segmento port, né, que a gente declara as entradas e saídas, aquelas entradas e saídas também é um tipo de sinais, tá? Eu tenho uma figurinha bonitinha aí, ó. Aí eu tenho o seguinte, ó, eu tenho aqui alguns sinais de entrada. E aqui eu tenho um retângulo, né, que representa o meu componente, e eu tenho alguns sinais na saída. Internamente, né, eu tenho 2 processos. A gente vai ver que um processo é como se ele fosse um subcircuito dentro de um componente VHDL. E para conectar esses 2 processos, eu vou utilizar sinais internos. Tá? Então a ideia é essa. Então os sinais em VHDL, eles precisam ser declarados. Então quando eu preciso conectar um componente ao outro, eu vou ter que declarar essa ligação. Né? Fazendo analogia com circuitos, se você imaginar uma placa de circuito impresso, é como se o sinal, né, fosse a trilha que conecta um pino de um circuito integrado a um pino de um outro circuito integrado. Próximo slide, título sinais. Aí tem um ponto, associando valores a sinais. Aí tem escrito signal, temp, 2 pontos.
std logic vector, aí entre parênteses, set down to 0, ponto e vírgula. É a declaração de um sinal. Aí tem 3 subitens. Todos os bits. Aí tem um exemplo. Temp recebe, que é o sinal de menor ou igual. Aí entre aspas duplas, 01001001001, ponto e vírgula. Aí tem um bit. Temp, aí entre parênteses, set, recebe, que é o menor ou igual. Aspas simples, 1, ponto e vírgula. Grupo de bits. Temp, entre parênteses, set, down to 4, fecha parênteses, recebe, é o sinal de menor ou igual, aí entre aspas duplas, 0101, ponto e vírgula. Então aqui como é que a gente faz para associar, atribuir valores aos sinais? Então aqui ele dá um exemplo, ó, declaração de sinal, então ele põe aqui, ó, signal, que é a palavra-chave, né? Tá o nome dele, temp, e aqui ele dá o tipo. Standard Logic Vector, set down to 0. O que é que significa isso? Significa que eu estou criando um vetor Standard Logic, que é um tipo que assume valores binários, tá? Que tem 8 valores. Ele vai do 7 ao 0. É um vetor com 8 elementos, tá? E aí, como é que ele faz aqui? Ó? Ele dá alguns exemplos de como é que a gente pode atribuir valores a esse sinal, usando aqui sempre o operador flecha. Então, eu posso atribuir os 8 bits ao mesmo tempo. Por exemplo, temp recebe 01, 00, 10, 01. Então, eu posso atribuir de maneira imediata os 8 valores. Eu posso atribuir um valor para cada bit do elemento, né? Associando da seguinte maneira, eu coloco o temp, entre parênteses, o índice do elemento do vetor que eu quero acessar. Então, temp set recebe 1, significa que eu estou jogando 1, né, na posição 7 desse vetor de Standard Logic. Ou então eu posso atribuir valores para grupos de bits. Por exemplo, aqui temp set down to 4 recebe 0101, eu estou atribuindo 4 bits aos 4 bits superiores desse sinal. Tá, ok? Então aqui é só mostrando como é que eu faço para poder manipular os sinais. E aqui eu tenho Mais um slide, título sinais. Aí você tem dividido duas partes da tela. Uma parte é o código e outra parte é o circuito que é criado a partir desse código. Então eu vou ler primeiro o código. Aí tem um código é library 3e, use i3e.stdlogic 1164.all. Aí tem escrito a entidade entity simp smp is. Aí declaração das portas, port, entre parênteses, r,t,g,h, dois pontos, in, stdlogic, ponto e vírgula, qb, dois pontos, out, stdlogic, fecha parênteses, ponto e vírgula, end, simp. Aí tem escrito architecture, logic of simp is, signal, QA, dois pontos, stdlogic, begin, QA, recebe, que é o sinal de menor ou igual, R OR T, ponto e vírgula, QB recebe, que é o sinal de menor ou igual, aí entre parênteses, QA, end, not, G, shor, H, ponto e vírgula, end logic. E ao lado tem um circuito que é criado a partir dessa descrição. Eu tenho 4 entradas, RT, GH, uma saída QB, a entrada RT passa por uma porta OU, a entrada GH passa por uma porta shor, e depois tem uma porta inversora. A saída dessa porta inversora entra no AI, e nessa aí, a outra entrada, está ligado o OU entre RT. E a saída da porta I é a saída QB. Tem um exemplo de como é que eu declaro um sinal e para que ele serve. Então aqui à direita você tem um circuitinho, um circuito booleano básico, tem uma porta OU, uma porta shor, né? Aqui tem uma inversora depois do shor, acaba virando uma XNOR, né? Uma porta I, tem uma saída QB e 4 entradas, RTGH. Esse circuitinho aqui, ó, eu representei ele aqui em VHDL. Então eu tenho aqui declaração da biblioteca, mesma biblioteca, 1164, declara a entidade, né, com minhas 4 portas RTGH do tipo Standard Logic, e a minha saída QB também do tipo Standard Logic, e aqui a minha arquitetura. Então eu crio aqui Architecture Logic of Simp is. Então a arquitetura logic da entidade simp é entre a arquitetura e o begin é onde eu vou declarar os meus sinais. Aí como é que eu declaro o sinal? Eu uso a palavra reservada signal, né, signal se você quiser. Coloco o nome dele, QA,
e digo o tipo, Standard Logic. Lá, depois do begin, o que eu vou fazer? Eu vou fazer as ligações. No que ele fez? Ó, que A recebe R OR T, que é essa primeira parte do circuito aqui, ó, que é o OR. Depois o que ele faz? Que B recebe que A AND NOT G XOR H, que é o restante do circuito aqui. Lembrando que essas duas sentenças, elas não são sequenciais, elas são concorrentes. Então, tanto faz se eu atribuísse primeiro QA ou QB, no final, o circuito que seria sintetizado seria esse aqui. Tá? Então, a gente vê como é que o sinal funciona. Ele funciona para fazer essas ligações internas dentro da arquitetura. E aí, dependendo da complexidade do seu componente, você pode ter aí dezenas ou, né, de sinais internos para poder fazer essas conexões. Próximo slide. Título: Processos. 4 pontos. Primeiro ponto: contém comandos sequenciais. Segundo ponto: existe apenas dentro de uma arquitetura. Terceiro: todos os processos rodam ao mesmo tempo. Quarto: a execução dos processos é controlada por lista de sensibilidade, comandos de wait. Aí tem um quadro onde você tem label, 2 pontos, process, aí entre parênteses lista, begin, aí tem comandos, aí tem outra linha, end process, ponto e vírgula. Processos em VHDL, eles funcionam como se fossem subcircuitos. Então, dentro da arquitetura, eu posso definir um processo. Esse processo ele funciona como se fosse um subcircuito. Além disso, o processo é a única região dentro de um componente VHDL que os comandos são sequenciais. Então, quando você escreve um processo, ele é mais parecido com a programação, né? É como se estivesse realmente programando software, porque ali eu vou ter um processo que cada instrução vai ser analisada uma após a outra, diferentemente de todo o resto do VHDL que é concorrente, né? Então, os processos só podem existir dentro das arquiteturas e eles são paralelos entre si. Se eu tiver uma arquitetura com 2 processos, esses 2 processos são concorrentes. Se tiver 4 processos, os 4 processos são concorrentes. Tá? O que é que vai controlar a execução de um processo? Eu vou ter 2 coisas. Eu vou ter a lista de sensibilidade. Então, o que é a lista de sensibilidade? É um conjunto de sinais, né, que quando eles mudam de valor, aquele processo vai ser executado. Tá? E eu vou ter os comandos wait, que são comandos que permitem que eu espere algum evento, alguma mudança em um sinal para que o processo possa executar. Tem um exemplo de processo, tá? Então, eu tenho um processo, tem aqui a minha lista de sensibilidade. Então, sempre que I0, I1, I2, I3 ou cell mudar, esse processo vai ser executado. E aí, dentro do processo, eu tenho um begin, e aí ele tem uma instrução, uma sentença, né? Uma estrutura de controle parecida com as estruturas que a gente encontra em linguagem de programação, que é o case, que é uma estrutura de múltipla seleção. No Python não tem case, né? No Python você usa if else, mas é a mesma coisa. É como se tivesse o case, ele serve como se fosse ele pode ser substituído por uma série de if else, tá? Então aqui eu tenho aqui, ó. Caso o valor de cell seja 00, a saída Z recebe 0. Caso o valor de cell seja 01, a saída Z recebe I1. Caso o valor de cell seja 10, a saída Z recebe 2. E caso o valor de cell seja qualquer outro, others, né, qualquer outro valor, a saída Z recebe 3. Ele finaliza o case, finaliza o processo. Isso aqui é um componente que é conhecido, que é um multiplexador. Então, um multiplexador de 4 para 1. Tá? Próximo slide, título: Elementos estruturais. É o primeiro ponto, entity, entidade que define a interface. Segundo ponto, architecture, implementação de arquitetura que pode ser comportamental ou estrutural. Terceiro ponto, configuration, usado para configurar a simulação ou síntese, fazendo a conexão entre arquitetura e entidade. Quarto ponto, process, controlado por um evento, os processos são todos concorrentes. Quinto ponto, package, projeto modular define os tipos de dados das constantes a serem utilizadas no projeto. Sexto ponto, library, usado para funções específicas de aritmética, lógicas e outras. Resumindo, quais são os elementos que fazem parte, né, de um código em VHDL? A gente vai ter entidade, que vai definir a interface externa. A gente vai ter arquitetura, que vai implementar a parte funcional do componente,
seja de uma forma comportamental ou estrutural. A gente vai ter o configuration, que vai servir no ambiente de simulação para conectar a entidade e a arquitetura. A gente vai ter processos. Então, esses processos, eles são controlados por eventos, eles ficam dentro da arquitetura, e eles funcionam como se fossem subcircuitos, né? E dentro do processo, a execução é sequencial. Vamos ter os pacotes, os packages, que aí no pacote, né, a gente vai poder definir tipos de dados constantes que você vai utilizar em um certo projeto, e você vai ter uma library, uma biblioteca, que ela vai ser uma coleção de funções, talvez do tipo aritmética, lógicas, ou qualquer outro tipo de função que você precise, uma coleção de pacotes, né, que você pode reutilizar em seus projetos. Seja uma biblioteca padrão, ou seja uma biblioteca que você construiu, ou que você utiliza na empresa que está trabalhando. Então, a arquitetura básica de um código VHDL está aí nesse slide, certo? A gente vai ter a biblioteca, declaração da biblioteca, e você vai indicar quais são os pacotes que você tem interesse naquela biblioteca. Em seguida, você vai declarar a entidade, que é essa interface com o mundo externo, indicando quais são os pinos de entrada e quais são os pinos de saída do seu componente. E aí vem a declaração da arquitetura. Então, você vai declarar a arquitetura para aquela entidade, vai declarar quais são os componentes internos dessa arquitetura e quais são os sinais que você vai precisar para fazer a conexão entre eles. E aí vem a parte realmente da arquitetura, que você vai fazer a ligação entre os componentes para eles poderem processar esses sinais de entrada. Aí você pode fazer isso através de processos. Esses processos, internamente, eles são sequenciais, mas externamente, um processo é concorrente aos outros processos e às outras sentenças que tem dentro da arquitetura. Tá? Então, e aí você finaliza a sua arquitetura. Então, basicamente, isso aí é a cara básica, né? A carinha de um componente VHDL. Então, sempre que você for trabalhar em VHDL, você vai trabalhar baseado em componentes. Né? O meu componente vai ser um circuito que eu quero construir. E esse circuito pode ter subcircuitos. Você pode reutilizar componentes de outros desenvolvedores, ou você pode criar componentes base para você trabalhar no projeto que você está realizando. Tá ok?